De agravar índices de construção, às vezes a gente tem que fazer compensações. A lei é bem flexível em relação a isso. Então, para eu poder edificar, fazer torres com muitos apartamentos, a prefeitura ou até, enfim, dependendo do local, eu tenho que respeitar algumas regras do poder público. Ok, então eu deixo aquela área verde lá. Vamos dizer que eu tenho eucaliptos, que uma época eram muito usados em locais na cidade, principalmente em regiões alagadiças, pela grande capacidade que eles tinham de absorver a água e tirar essa característica. Não vou discutir essa utilização dessa árvore, mas enfim, certo é que em muitos terrenos nós temos aqueles eucaliptos enormes. Tem uma espécie que é a Citriodora, que tem um cheiro delicioso, bate o vento, aquele barulhinho gostoso, bom para dormir. Só que se a gente não cuida dessa árvore, gente, misericórdia, quantos metros tem aquilo? E se aquilo cai? Nossa, é um acidente gravíssimo. E essas árvores caem, Lígia? Caem sim. E sabe por que as árvores podem cair? Além de toda essa questão que eu havia falado, às vezes de pouca área de ancoragem, nós temos uma questão em São Paulo que é importantíssima de ser divulgada e de ser tratada, que são os cupins de solo. Sim, na nossa região nós temos muitos cupins de solo. No estado de São Paulo inteiro, aliás, é muito comum. E acho que todo mundo sabe. Vocês já viram, gente, quando você anda para o interior, você vê fazendas, aqueles gramados, pastos, e a gente vê aquelas fornos de pizza lá, marronzinho? Aquilo lá é o que a gente chama de casinha de cupim. Indica que naquele local nós temos invasão desse tipo de insetos sociais. Só que lá é um pasto. Aqui a gente está na cidade, eles não fazem esse tipo de casinha, mas eles se escondem em caixões perdidos, em várias áreas, e você tem assim inúmeros locais de infestação desses insetos. Esses insetos, além de comerem madeira, danificarem estruturas de concreto, que a gente já sabe, comem principalmente as raízes das plantas. Então, o que acontece? Às vezes, essas árvores enormes, que têm aquele volume de copa imenso, eles perderam a sustentação, porque as raízes, que são exatamente as estruturas que fixam esse organismo, né, essa árvore na terra, estão comprometidas, porque o cupim comeu. Tá? Então, o que acontece quando eu tenho chuvas intensas, peso da copa grande, ventos fortes, raiz que está meio cá, meio lá soltinha? A árvore cai. E aí os acidentes podem ser fatais. E existe um outro efeito. Claro, imediatamente a gente pode machucar, quebrar, mas fato é que a gente vai empobrecendo o nosso acervo verde, que a gente precisa e muito.